Coisas que eu aprendi na reunião do CRP hoje sobre o exercício profissional do psicólogo. E que talvez você não esteja fazendo direito. Vamos lá, melhorar, dar uma melhorada. Agora eu sou CNPJ. Então, quando você é CNPJ, você não paga anuidade. Se você é o mesmo responsável técnico, só tem uma pessoa. Então, por exemplo, meu CRP. Quando eu tirei meu CRP, eu tirei em pessoa física. Beleza. Aí eu meio que transferi, abri uma CNPJ. Aí eu mandei lá pra eles. Aí você não paga a anuidade, 2 anuidades, você paga uma só, da sua pessoa física. Mas você tem um certificado, eles emitem um certificado do seu CNPJ como ativo no CRP. E aí, o que acontece? Esse certificado, ele válido por um ano só, tá? Então, o que acontece? O meu foi tirado agora em julho, então em maio, tem lá a data, até o último dia de maio, ele vai estar válido. Depois disso, ele vai estar inválido. Então, você vai ter que emitir outro certificado. Então, todo ano ele se renova. Todo ano você tem que pedir renovação. E caso você atenda presencialmente, você tem que ter ele exposto, como se fosse um quadro mesmo, exposto no seu local de atendimento, no consultório e afins. Mas se você atende 100% online, assim como eu, você não deve, né, colocar e tudo mais, não faz sentido. Mas aí a gente deixa organizado, deixa num local visível, numa pasta, deixa ele lá. Se precisar, está ali de fácil acesso. Então, eu tenho uma pasta só da minha empresa, e aí eu coloco todas as informações da empresa ali. Então, eu coloco ali. Deve ter contrato, acordo com o seu paciente, gente, sobre a prestação do serviço que você está oferecendo para ele. Então, tem que ter lá no seu contrato, tá? Por escrito. Então, eu vejo muita gente que não faz contrato. Você tem que ter por escrito e assinado por ele e por você, tá? Assinatura do Gov, de ambos, tá? Tem que ser assinatura válida, digitalmente, caso você atenda online, assim como eu, né? Mas se você, enfim, tem que ser contrato, tem que ter um acordo ali, por escrito. Tem que estabelecer quais são os direitos e deveres de cada um, então, tanto do psicólogo quanto do paciente, como que funciona o seu trabalho, as informações sobre o seu trabalho, de você como profissional, também seu objetivo profissional, sobre interrupção do tratamento a qualquer momento, condições de trabalho, a frequência de sessão, o tempo de duração das sessões, a frequência, quanto tempo, por onde que você vai atender, qual plataforma. Não deve também falar para o paciente, em 5 sessões você vai estar curado da sua depressão, em 10 sessões você vai estar sem um transtorno de ansiedade, em X sessões você vai ter resultado tal. Isso não deve ser feito, é impossível, gente, cada processo é único. Enfim, é o ritmo do paciente, tá? Não deve fazer isso de forma alguma, é antiético. Regulamentação sobre a plataforma que você atende, como que você guarda essas informações também é importante. Realmente, registro obrigatório de todos os atendimentos que você presta. Seja o famoso bicho de 7 cabeças da psicologia, ou prontuário psicológico, caso você faça, né, a psicoterapia, mas de todos os serviços psicológicos, psicoterapêuticos que você exerce, você tem que ter um registro obrigatório, seja por prontuário, seja avaliação neuro, tudo tem que ser documentado. Tá falando sobre o bendito prontuário, eu vou falar uma coisa que eles falaram. Eles falaram que é o que mais eles veem dificuldade, é o que mais os psicólogos têm errado ultimamente, que é no prontuário, gente. Então, tipo assim, vamos lá, como que se faz no prontuário? E primeiramente, eles falaram, independente da área que você atua, se você atua no RH, hospital, etc., você tem que ter prontuário, seja de prontuário único, seja de contínuo de tratamento, igual da clínica, né? A cada sessão você faz um prontuário. Então, tem que ter um outro documento que chama registro documental, que é uma pasta fora do prontuário, do paciente, onde você vai colocar a anamnese. Se você atende criança, vai ter que ser um desenho da criança, testes, escalas, coisas mais delicadas e pessoais. Essas informações têm que estar separadas do prontuário, porque no prontuário tem que estar coisas mais objetivas e sucintas do que você trabalhou. Fiz anamnese, nananã, mas tem que estar separada o documento da anamnese por completo, porque o paciente ele pode te pedir, e é direito dele pedir o seu prontuário. Mas essas informações fornecidas de testes e tudo mais, desenhos, etc., elas não podem ser fornecidas. No prontuário, você deve colocar a sua identificação como psicólogo, seu CNPJ, seu CRP, enfim, sua assinatura, você e tal. Da demanda, eles falaram que as pessoas não têm colocado a descrição da demanda do paciente, então o que o paciente trouxe ali de demanda, quais são dos objetivos daquela sessão, como vai ser aquela sessão, o que vocês vão trabalhar ali naquela sessão e a evolução propriamente dita, né? As técnicas que você usou, intervenções, caso você tenha utilizado, o que você utilizou ali, igual deu o exemplo, usei anamnese, nananã. Se houve encaminhamento, ou se vai encerrar a terapia, ou se vai dar continuidade ao trabalho. Documentos e prontuários é no mínimo 5 anos que você tem que guardar. Porém, você teve uma nova resolução que você deve guardar por 20 anos. Então, se o paciente pedir dentre esses 20 anos,
A partir do momento que ele começou a ser seu paciente, ele pode pedir o seu prontuário para alguma ação judicial, alguma coisa, ele pode pedir, você deve fornecer o prontuário. Aquela outra pasta separada que você tem que ter, não pode, né? Não deve, mas sim o prontuário. Devem estar assinados digitalmente. Se você atende digital, tem que ter a assinatura do Gov, a sua assinatura ali em todos os prontuários. Assim como a gente fazia no estágio, o pessoal que atende presencial, que carimba, mesma coisa, a gente tem que fazer isso em todos os prontuários.